E o nosso guia dos madrigals está de volta e a gente vai falar sobre o madrigal que vocês mais me pediram, ela mesma, a Peppa Madrigal. Minha tia Peppa, seu bom afeta o tempo. A Peppa tem o poder de controlar o clima por meio de suas emoções, o que sempre deixa a Abuela super brava com a filha quando ela não consegue se controlar. E durante toda a história a gente vê o quanto que a Peppa fica frustrada em decepcionar a mãe com seu jeito explosivo e o seu poder incontrolável. O que você quer de mim? E no nosso vídeo de hoje a gente vai entender mais a fundo sobre a Peppa, descobrir algumas curiosidades sobre ela também e perceber que por muito tempo ela era considerada a filha com o poder mais destrutivo e que ela sentia que tinha mais uma maldição do que um dom, o que ela sem querer passou para os filhos. Calma que no vídeo você vai entender tudinho e sair daqui sabendo tudo sobre a Peppa Madrigal. Então já roda essa vinheta que o nosso vídeo de hoje promete igual outros vídeos. Pessoas e céu claro, céu claro, céu claro. Beleza, eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Gmade e mais um guia da família Madrigal. E ó galera, antes da gente começar eu queria falar que o meu livro está na pré-venda. Se você ainda não viu meu vlog onde eu conto toda a história do livro, tá aqui nos cards mais resumidamente. O meu livro se chama O Diário de uma Princesa Desastrada, onde vocês vão conhecer a Princesa Amora, que ninguém pode saber que é uma princesa. Sabe como é, né? Torres altas, maçãs envenenadas, a gente sabe que maldições sempre pegam princesas. Então a mãe da Amora, a rainha, não quis arriscar e escondeu a filha e ela finge que é apenas Florentina, só que ela é tão desastrada que ninguém gostou dela. E meu livro já tá disponível na pré-venda com esse brinde lindíssimo que tinha esgotado, mas a editora liberou mais brindes pra gente, então se você ainda não garantiu o seu brinde, corre aqui no link aqui de baixo e já garante o seu, porque depois pode acabar e acabou de vez, não vamos ter mais reposições. A Peppa Madrigal faz parte da primeira geração de dons mágicos, sendo filha de Alma e Pedro Madrigal e irmã gêmea de Bruno e Julieta. E uma coisa legal que o diretor de Encanto revelou nesse meio tempo, desde o nosso último guia, é o dia do aniversário dos trigêmeos, que é dia 17 de outubro, exatamente o mesmo dia que o milagre nasceu. Por quê? Segura a bomba! Naquele dia em que Alma e Pedro tiveram que fugir, foi o exato dia em que os trigêmeos tinham acabado de nascer. Então naquela cena os trigêmeos são recém-nascidos. Então Pedro ficou apenas minutos ou apenas horas com seus filhos antes dele se sacrificar por todo mundo. Ou seja, gente, essa cena acabou de ficar ainda mais triste do que já é, porque a gente acha que os trigêmeos têm um ano mais ou menos, uns 6 meses, mas não, eles tinham acabado de nascer e o Pedro tinha acabado de conhecer os filhos e já teve que se despedir deles. Então Pedro tinha acabado de conhecer os filhos, não tinha nem um dia e mesmo assim o amor dele foi tão imenso que o sacrifício dele foi capaz de gerar a magia de Encanto. E pois é, gente, quanto mais a gente analisa Encanto, mais lindo esse filme fica. No momento mais sombrio, nos foi dado um milagre. Então no dia 17 de outubro, Peppa e os seus irmãos nasceram, juntamente com o milagre que passou a ficar na vela que a Alma Madrigal passou a cuidar, ali na casa mágica que ela também havia recebido de presente por causa desse milagre. 5 anos então se passaram desde o nascimento dos trigêmeos e do milagre, e como sabemos, aquele 17 de outubro seria um pouquinho diferente. Isso porque a magia de Encanto acabou concedendo bênçãos mágicas aos trigêmeos e acho que isso era uma coisa que a Abuela nem imaginava que ia acontecer. Então esses dons dos trigêmeos devem ter vindo assim totalmente de surpresa. O milagre abençoou cada um com um dom mágico para nos ajudar. Naquele dia, a Peppa ganhou o poder de controlar o clima por meio de suas emoções. Mas pausa aqui um tiquinho pra gente admirar a fofurinha que é a Peppa com 5 aninhos. Olha só que preciosa, nem parece que ia crescer e ficar brava do jeito que a gente conhece, né? E olha que ela também, na frente da porta dela, outra fofurinha. Mas voltando aqui sobre o poder da Peppa, ela pode sair de um dia lindo ensolarado para um dia de chuva e trovões, dependendo do que ela tá sentindo. Então ela tem que controlar as suas emoções para ela não causar problemas ao redor. O que assim, vamos admitir, não dá muito certo. Porque a Peppa é super explosiva, ansiosa e preocupada. O meu pequeno tem que ser perfeito e não está perfeita. E as pessoas vão chegar e não tem nada pronto. A ventania está levando todas as flores! As flores! Peppa tá precisando de umas aulinhas de como controlar as suas emoções com a profissional no assunto, Meilin Lee. Muito calma. Zen.
E uma curiosidade é que originalmente o poder da Peppa seria o poder de ser indestrutível. Então ela seria ainda mais explosiva e ousada, ela poderia, tipo, sei lá, se tacar numa pedra que nada aconteceria. Só que isso ficou muito parecido com o poder de super força da Luísa e por isso eles trocaram o poder da Peppa. E bom, o mais legal sobre a Peppa Madrigal é que ela é naturalmente explosiva, não é uma coisa que ela consegue controlar fácil. Então quando ela percebe, ela já tá lá fazendo chover granizo com uma nuvem em cima da cabeça dela, e raios e trovões e furacões. E o pior de tudo isso é que a mãe dela, a Abuela, é super rígida com a perfeição dos dons. Então a Peppa sempre foi muito cobrada pela mãe por causa disso. E com certeza isso não foi nada fácil e afetou a Peppa demais. Peppa, você está com uma nuvem. Eu sei, mamá, mas agora não tô conseguindo encontrar o Antônio. O que você quer de mim? Ainda mais quando a gente para pra analisar que durante muito tempo o dom da Peppa era o dom mais destrutivo da família. Já que a Julieta sempre teve o dom perfeito de curar as pessoas e isso nunca seria algo ruim. E o Bruno por muito tempo era uma celebridade na cidade, já que todo mundo amava ouvir as previsões dele do futuro. Como eu contei no nosso vídeo de tudo sobre o Bruno, ele só ficou mal visto depois de muitos anos, mas no começo ali da adolescência e da infância ele era uma super celebridade lá em Encanto. Então durante a infância a Peppa era ali entre os seus irmãos que tinha o dom mais perigoso e que mais poderia trazer problemas. Então com certeza a Abuela pesou a mão com ela, coisa que a gente vê que se manteve na vida adulta, mesmo a Peppa tendo 50 anos. E como a gente sabe, infância e adolescência já é uma fase conturbada e cheia de emoções por si só, então imagina só a Peppa nessa idade, devia ser ainda mais incontrolável do que a gente vê no filme, porque se com 50 anos ela já não consegue se controlar direito, imagina só na infância e na adolescência. Legal. Agora eu tô trovejando e o trovejar vai levar uma garoa e a garoa vai levar uma chuva. Então com certeza a Peppa cresceu com esse peso e se comparava com seus irmãos. E talvez ela até sentia que tinha mais uma maldição do que uma bênção, vendo ali os dons tão, sabe, grandiosos dos seus irmãos. Só que assim, apesar da Peppa ser super incontrolável, tem uma coisa que eu não entendo. Como é que aqui na cerimônia do Antônio, ela não tá com uma nuvem em cima da cabeça dela? Porque com certeza nesse momento ela tá super preocupada, né? Então assim, certeza que a Peppa tomou muito chazinho de camomila pra não fazer chover aqui na cerimônia do Antônio. E aliás, a Peppa é super emotiva e até livros ativam o poder dela, como a gente pode ver aqui nessa ceninha que foi deletada e apareceu num comercial de TV. Aqui a gente tem a Peppa lendo aparentemente um livro de romance que curiosamente parece ter a Alma e o Pedro aqui na capa do livro. E a gente percebe que ela tá super emocionada e tá chovendo ali no cômodo que ela tá. Eu achei essa ceninha incrível e com certeza devia estar no filme. Mas assim, apesar da Peppa ter bastante problema em se controlar, tem 3 coisinhas que ajudam ela a ficar mais calma. Começando por céu claro. Céu claro, céu claro, céu claro. Nem sempre essa tática funciona, mas quando a Peppa precisa se controlar e se acalmar, ela toca os cabelos e fala céu claro, céu claro, céu claro. Já que se o céu estiver claro, quer dizer que o poder dela não tá afetando as coisas e que tá tudo bem, então ela usa isso pra se acalmar. A nuvem. Céu claro, céu claro, céu claro. E agora, a segunda coisa que acalma a Peppa, o fofo do Félix. Infelizmente ainda não foi revelado como que Félix e Peppa se conheceram, mas uma coisa que é inegável é a fofura desse casal. E a gente precisa falar de o quanto que o Félix é fofo com a Peppa. E muitos desses momentinhos fofos se passam despercebidos, então vem comigo. Começando pela ceninha lá da cerimônia do Antônio, onde a Peppa tá toda emocionada em ver o Antônio crescendo e o Félix consegue acalmar ela e faz ela parar de fazer chover. Você todo crescido. Pepe, amor, vai deixar ele todo molhado. Fofinhos! Já outro momentinho que quase passa despercebido é lá no café da manhã, quando a Mirabel senta no lugar da Peppa, a Peppa fica pistola e mais uma vez o Félix acalma ela. Mas meu momento favorito de todos de Peppa e Félix é esse aqui, onde a Abuela tá xingando a filha e o Félix confronta a Abuela. Peppa, se acalme. Eu tô fazendo o meu melhor. Você tem sorte que não é um furacão. Ele confronta apenas falando mas é a cena mais fofa de todas.
E claro, Peppa e Félix puxa aqui um subtópico que a gente precisa falar. Porque a gente sabe que a Peppa é a hater número 1 do Bruno. Ela não suporta ouvir falar do irmão gêmeo. Então eu escutei o nome que não falamos. E bom, foi bem no dia do casamento de Peppa e Félix que essa treta entre irmãos começou. Treta que eu amo porque originou a melhor música desse filme. Não falamos do Bruno, não, não, não. E essa treta começou, como a Peppa conta, bem no casamento dela, já que o Bruno chegando metendo terror, falando, olha, parece que vai chover. O que foi o suficiente pra Peppa descontrolar as suas emoções, que com certeza já tava assim a flor da pele por causa da ansiedade do casamento. E por ela se desconcentrar, de fato, ela ativou o poder dela e realmente começou a chover. Só que a Peppa tava tão ansiosa e nervosa que não apenas choveu, também veio um baita de um furacão e Peppa e Félix se casaram em um furacão. Desde então, a Peppa não fala do Bruno, nem suporta que ninguém fale dele ali perto dela. E assim começou essa treta de irmãos. Nós não falamos do Bruno. Eu sei. E bom, nessa época o Bruno já não era bem visto na vila, já que todo mundo julgava as visões dele como algo ruim, como se ele que fizesse a coisa ruim acontecer. Então o fato dele ter brigado com a Peppa por causa do casamento com certeza fez o Bruno se afastar ainda mais de sua família. Mas como sabemos, ele só sumiu de fato anos depois, quando a Mirabel tinha 5 anos. E isso aconteceu muitos anos depois do casamento de Peppa e Félix. Então Peppa e Bruno ainda viveram muito tempo juntos debaixo do mesmo teto até ele fugir, o que deve ter gerado muitas brigas, né? Mas a notícia boa é que, como vemos no final da história, Peppa e Bruno finalmente conseguem se entender. Não era o horóscopo, eu só li seu pensamento. E essa explicação do Bruno fica um pouco sem sentido em português, mas no original inglês ele explica tudo o que rolou. Ele não queria chatear a irmã e aquilo que ele disse não era uma profecia. Ele só queria acalmar Peppa com uma piadinha porque ela estava muito nervosa com o casamento. Então ele percebeu que a sua irmã estava suando muito, virou pra ela e disse, olha, parece que vai chover. Mas não no fato de chover, sim porque ela estava toda suada, então ele queria fazer uma piadinha com isso. Mas a Peppa entendeu tudo errado. Mas depois de entender a história e o lado do Bruno, a Peppa finalmente perdoa o irmão nesse abraço super fofo dos trigêmeos. Mas voltando aqui agora pra Peppa, depois de se casar com Félix, a Peppa teve a sua primeira filha, a Dolores, que tem o poder de escutar tudo o tempo todo. A gente já analisou a Dolores aqui no canal, a gente já viu que sem dúvidas o dom dela é mais uma maldição do que uma bênção, assim como o dom da mãe. Calma que eu vou explicar. A gente viu que a Peppa é a trigêmea que tem o dom mais destrutivo. Se o Bruno tiver uma visão ruim, é só ele ficar quietinho, não contar, mas a Peppa não, ela pode simplesmente perder o controle e destruir tudo ao seu redor. Basta ela se desequilibrar que tudo pode dar errado, como foi no casamento dela. Sem contar aquela pessoa que ouve mais xingos da Abuela dentro da casa, que a todo momento culpa a Peppa por tudo que tá acontecendo. Peppa, se acalme! Eu tô fazendo o meu melhor. Então esse sentimento de ter um poder ruim aos olhos da Abuela e essa cobrança de não ser perfeito o suficiente passou para os seus filhos e para os dons deles. A Dolores, que ouve tudo e não deve ter sossego dentro da cabeça um segundo, que deve ser horrível. O Camilo, que muda de forma e por muito tempo o dom dele deve ter sido considerado inútil ali para a comunidade, porque como que mudar de forma poderia ser útil aos olhos da Abuela? O Camilo conseguiu contornar isso usando seu dom para ajudar outras pessoas, mas vocês sabem como que a Abuela é rígida. E o Antônio, que tem o poder de falar com os animais. Outro dom que aos olhos da Abuela, ali na reunião de café da manhã, ela não consegue pensar logo numa utilidade para esse dom. Tenho certeza de que encontraremos uma nova forma de fazer bom uso do seu dom. A Dolores. Mas a notícia boa é que a Abuela muda de mente no final do filme, então com certeza o dom do Antônio foi aceito. Mas resumindo, toda essa cobrança que a Abuela tem em cima da Peppa e do dom dela, com certeza fez ela duvidar do seu dom e da sua utilidade ali dentro da família, já que ela é uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. E sem certeza essa maldição de cobrança de dons perfeitos passou para os filhos dela. Porque agora vamos aqui analisar a Julieta e o dom perfeito dela aos olhos da Abuela. Ela teve primeiro a Isabela, que o dom dela é simplesmente a perfeição, porque ela solta flores, beleza o tempo todo. Simplesmente com o dom da Isabela, ninguém em canto vai passar fome, porque ela pode criar plantas e frutas e comida o tempo todo.
Depois vê a Luísa com o baita poder útil dela de super força e a gente vê o quanto que ela é útil e quanto que ela trabalha lá na Vila de Encanto. E a Mirabel que é simplesmente um milagre da família. Então pra mim essa é a maldição da Peppa Madrigal. Toda a cobrança que a mãe colocou em cima dela fez com que ela constantemente duvidasse de si mesma, do seu poder, e esse sentimento sem querer passou pros seus filhos e pros dons deles. Mas ainda bem que toda essa cobrança acaba no final e todo mundo fica livre dessa perfeição. Não é perfeito. Nem a gente. Eu sei. Mas calma, que falta eu aqui falar a terceira coisa que acalma a Peppa, né? Então segura que vem aí 3 cafezinhos. Pois é, galera, isso é uma coisa super legal que aparece muito sutil no filme. Só que é muito incrível porque em vários momentos que a Peppa tá assim surtando, ela toma um cafezinho e fica tudo bem. O primeiro momentinho é esse aqui durante o café da manhã, onde a gente nota o quanto que a Peppa tá ansiosa e nervosa e com uma nuvem em cima da cabeça. Possivelmente por ter que ver mais um filho seu sendo julgado por um dom que aos olhos da Abuela não é um dom perfeito e útil. Porém, olha só, ela dá um golinho no cafezinho e pronto, a chuva que tava em cima dela simplesmente sumiu. E eu achei esse momento simplesmente genial. Já outro momento precioso do cafezinho de Peppa é quando todo mundo tá perdendo os dons, caos ali na Cacita Madrigal. E a gente tem o Camilo tentando acalmar a Peppa e ele tá tentando acalmar a mãe com um cafezinho. E eu achei isso incrível. E calma que esse momento tem uma segunda coisa muito genial. Porque a gente consegue ver dentro do quarto da Peppa. É que é sem dúvidas o quarto dela, já que o papel de parede tem uma estampa de gotinhas de água. A luminária também tem uma coisa que lembra gotinhas. Já a cadeira dela tem entalhado nuvens e raios. Ela também tem um catavento aqui na cômoda, o que é incrível. E aqui no cantinho a gente pode ver uma foto do Antônio, que parece ser do dia da cerimônia de dom, já que ele tá com a mesma roupa branca. Infelizmente, esse é o único momento em que o quarto da Peppa aparece, só essa ceninha, então isso é tudo que a gente tem pra analisar do quarto dela. E um fato legal que o Jared Bush, diretor de Encanto, revelou sobre o quarto da Peppa é que o quarto dela não é capaz de bloquear os poderes da Peppa. Então, se ela estiver triste dentro do quarto dela, o clima ao redor de Encanto continua sendo afetado. As paredes do quarto dela não bloqueiam o poder. Mas agora, voltando aqui para os filhos da Peppa, 6 anos depois dela ter tido a sua primeira filha, veio aí o seu segundo filho, o Camilo. Camilo e Mirabel têm a mesma idade, que é 15 anos, mas o Camilo nasceu alguns meses antes e por isso que a cerimônia dele foi antes da cerimônia da prima. Então isso indica pra gente que Peppa e Julieta estiveram grávidas ao mesmo momento. E bom, 10 anos depois do nascimento do seu segundo filho, veio aí o terceiro, o fofinho do Antônio. Ou seja, a Peppa teve o Antônio com 45 anos, o que é um fato que choca muito vocês, mas não é impossível. E também a Peppa tem poderes, né? Talvez o corpo dela não funcione igual o corpo de nós, meros mortais. E olha só essa ceninha, gente, que fofa, da Peppa abraçando e beijando o Antônio, todo querido, depois de ele ter recebido o dom dele. Peppa apenas fofa. E como a gente viu, a Peppa é super apegada e preocupada com seus filhos, mas ela também ama demais as suas sobrinhas. Como a gente pode ver na ceninha que o casamento da Isabela é arruinado, ela fica bem brava, pensando que a Isabela ficou triste, já que ela achava que a Isabela queria realmente se casar com o Mariano, e ela dá um esporro na Mirabel. O que você fez? Eu não fiz nada. E no final, quando a Mirabel vai salvar a casita ali nas tretas finais, a gente consegue ver a Peppa tentando chegar até a sobrinha pra ajudá-la ao lado dos pais da Mirabel. Então com certeza a Peppa se preocupa demais com a Mirabel também. E outro momento super fofo é no final, quando todos perdem os seus poderes e a gente consegue ouvir de fundo a Peppa consolando o Antônio, que tá chorando, e ela se questionando o que ela vai fazer agora sem poderes. Ouve só. Não chora, filhote, não chora não. O que fazemos agora? Já no finalzão mesmo tem outro momento fofo, onde a gente percebe que a Peppa parou de se controlar tanto e parou a deixar o seu poder e as suas emoções livres. Já que aqui no final a gente vê ela dançando na chuva, em vez de tentar controlá-la, o que é um momentinho super e super especial. Ainda mais que, como a gente viu, a Peppa era super contida pela Abuela. Ela sempre, Peppa se controla, Peppa segura seus poderes. Então é muito legal a gente ver ela aqui aceitando o seu poder e literalmente dançando na chuva. E é isso, galera. Isso é tudo sobre a Peppa Madrigal. Espero, assim, ter dado um gostinho a mais da perfeição que a Peppa é.
Agora me conta aqui de baixo qual fato mais te deixou em choque que você não tinha percebido no filme. Me conta aqui que eu vou adorar ler e dar coraçãozinho pra vocês. Então é isso, não esquece do seu like pra gente ter mais episódios aqui do Guia dos Madrigals, pra gente continuar e toda a família e finalizar. Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os futuros vídeos do canal. E é isso, um beijão pra vocês e tchau!